As pessoas que não têm oportunidade de participar aqui, ou se tiver algum problema na internet, a gente vai disponibilizar depois a gravação. Mas quem está aqui, o ideal é interagir com a gente, conseguir fazer as perguntas, é mais produtivo. O chat fica piscando na parte inferior, tá? Você tem que clicar para conseguir enxergar. Muito bem, então estamos com algumas pessoas ainda para entrar, mas a gente vai começar por conta do horário. Deixa eu só ver se alguém mandou o WhatsApp. Quem está entrando agora, fala para a gente de onde que vocês são, que cidade. As perguntas a gente coloca no Q&A, tá? Nessa parte do QIA. Para a gente conseguir concentrar num lugar só. Porque vocês vão ficar escrevendo, a gente não vai conseguir ler só as perguntas. O Alberto está perguntando por que ele foi escolhido para esse grupo. Alberto, a gente lançou uma pesquisa no LinkedIn, uma pesquisa para saber o quanto as pessoas se interessariam por esse tema. E aí, as pessoas que responderam essa pesquisa, a gente convidou para participar dessa conversa hoje, para a gente falar um pouquinho de carreira. E é isso. Você está aqui com a gente hoje. Você foi selecionado exclusivamente para esse encontro. É. Eu vou começar explicando então, gente, tá? Quem for entrando vai precisar assistir depois a gravação, tá? Porque senão a gente vai realmente consumir muito tempo. Então, por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui porque nós lançamos uma pesquisa, eu sou da empresa Carreira em Movimento, né? Conheço a Bianca há um tempo, e eu venho da área de recursos humanos, por isso eu conheço a Bianca, e faz 3 anos que eu abri o Carreira em Movimento para trabalhar com desenvolvimento humano. Então, Carreira em Movimento é uma empresa que trabalha com consultoria, com assessoria para pessoas que buscam se descobrir profissionalmente, que buscam crescer profissionalmente, seja encontrando uma oportunidade de emprego, seja fazendo uma transição, seja saindo do país, seja descobrindo novas possibilidades para a vida profissional, tá? E esse é o foco do nosso trabalho aqui. E lá em 2015, quando a crise começou, o petróleo começou bem antes, porque eu trabalhei muitos anos na área do petróleo também e acompanhei o início da crise, mas no Brasil, de uma maneira geral, começou em 2015. E quando a gente começou o trabalho aqui no Cair em Movimento, a gente começou a trabalhar muitos conteúdos para ajudar as pessoas que estavam no momento de recolocação, né, que estavam desempregadas. E esses conteúdos surtiram alguns trabalhos, alguns projetos. E tem algum tempo que a gente não faz nada relacionado com recolocação. Né? O foco dos grupos que a gente faz aqui na empresa são para descoberta profissional. E algumas pessoas já vêm pedindo que a gente voltasse a fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente lançou uma pesquisa para justamente entender quem se interessava por esse trabalho. E a gente concentrou as pessoas interessadas nesse encontro aqui. A gente viu a quantidade de pessoas falando assim, bom, vamos concentrar essas pessoas no encontro para a gente entender de fato o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas e passar um pouco da nossa experiência, falar um pouco de como que está o mercado hoje, dividir com vocês um pouco do que a gente percebe e tirar as dúvidas de vocês também, tá? Então, hoje a gente vai tratar um pouco sobre isso. Eu vou mostrar alguns slides, a gente separou algumas telas aqui para ficar mais dinâmica a nossa conversa. Nós vamos passar essas telas, essas imagens, vamos conversar sobre as etapas, né, que a gente separou, sobre os passos para passar para vocês, e vamos conversando através do chat, através das dúvidas, tá bom? É muito importante que vocês interajam, que vocês dividam com a gente as dúvidas e o motivo de vocês estarem aqui, para a gente, de fato, conseguir contribuir hoje com vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Me avisem se vocês estão conseguindo ver direitinho. Se está tudo certo. E aqui.
O chat aparece aqui para mim. Tá vendo? Agora vocês conseguem, vocês estão vendo a minha apresentação ou a minha tela? Ah, só a apresentação. Estamos vendo, Adam, as mensagens sim. Bom, eventualmente eu vou olhar aqui para responder vocês, tá? Mas então eu já falei um pouquinho do Carreira em Movimento, a gente vai colocar os canais para vocês aqui no chat, quem não conhece. Lá no YouTube tem vários vídeos com dicas sobre currículo, entrevista, LinkedIn e vários assuntos que são pertinentes a essa questão de recolocação, tá? E aí, falando um pouquinho de mim, quem não me conhece, né? Eu já falei um pouquinho que eu venho da área de RH, mas eu sou coach de carreira, né? Trabalho como consultora também, atendendo pessoas que precisam aí de um realinhamento profissional, se descobrir, se desenvolver, crescer profissionalmente. Então, ao longo desses 3 anos, já atendi centenas de pessoas aqui, seja em treinamento e seja em atendimento individual, tá bom? E estou aqui hoje com vocês para dividir um pouquinho desse conhecimento que eu tenho e conseguir contribuir com vocês também, tá bom? Vou pedir para vocês ficarem até o final, porque a gente vai fazer uma surpresa com relação a esse livro, né? Eu sou coautora desse livro, Construa o Seu Caminho, e para quem ficar com a gente até o final, a gente vai fazer uma surpresa, tá bom? Deixa a Bianca falar um pouquinho. Bom, meu nome é Bianca e eu sou psicóloga, consultora de RH também. Estou completando aí 10 anos de trabalho enquanto headhunter e recrutadora em diversas empresas. E nos últimos 7 anos focado em óleo e gás, mas também em vagas estratégicas. E recentemente eu abri a minha própria consultoria. Então, estou fazendo processo seletivo enquanto consultoria para algumas empresas. E diante de 10 anos de trabalho, eu acredito que eu possa contribuir um pouco para a carreira de vocês, para ajudar vocês a serem melhores candidatos para os recrutadores, poderem se posicionar e se recolocar de forma mais tranquila e mais confiante. E a Joyce me convidou, e foi uma ideia muito feliz, onde a gente vai poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e poder também fazer com que vocês entendam um pouco mais e aprofundar um pouco mais, de forma consistente, o processo seletivo que vocês vão enfrentar daqui para frente. Isso aí. E por que a gente escolheu esse tema, né? 4 passos para encontrar o emprego dos sonhos 2018. A gente tem várias pesquisas hoje, a mais recente é a do LinkedIn, falando que hoje o mercado encara esse movimento de recrutamento, de processo seletivo de uma forma diferente, né? Tem uma pesquisa recente do LinkedIn falando sobre as tendências hoje para o mercado de trabalho, tendências para recrutamento e seleção. E ele falou de 4 tendências principais, por isso que a gente relacionou essas tendências dessa pesquisa com 4 passos para vocês. Então, o LinkedIn fala do Big Data, da inteligência artificial, né? Ou seja, está tudo na internet, né? Tecnologia a nosso favor. Fala da questão da diversidade, né? Que cada vez mais as empresas estão moldando tanto a cultura quanto os processos para a diversidade, e isso é bom. E fala um pouco da análise comportamental no momento da entrevista. Então, o que isso mostra para a gente? Isso mostra que a forma de selecionar um candidato, a forma de encontrar uma pessoa para preencher uma vaga dentro de uma empresa mudou. Consequentemente, a forma de buscar um emprego também mudou, né? Então, não cabe mais a gente continuar com as formas antigas de ir numa empresa entregar o currículo, ou então de ligar para a empresa e dizer que enviou o currículo, ou de encontrar uma forma de ir lá e participar de um processo seletivo que não seja apresentado por alguém, né? Então, a gente precisa entender que as formas mudaram e a gente precisa entender o que está faltando para a gente conseguir chegar nessas oportunidades. Isso não é só para quem está desempregado, não, porque eu atendo muita gente que está dentro de uma empresa, está infeliz e está querendo buscar algo melhor. Ou alguém que descobriu que gosta de uma outra área ou precisa disso, né, e não sabe como alcançar, como chegar nessa nova área. Tá? Então, a nossa ideia hoje em trazer esse tema é falar desses 4 passos de uma forma dinâmica, para que vocês, ao final, consigam entender e aplicar as coisas que a gente vai comentar aqui com vocês, tá bom?
Exatamente, Joyce. E a primeira pergunta da noite é: qual o seu foco profissional? Quão é importante a gente ter um foco de carreira, um foco, uma meta profissional do que a gente busca dentro do mercado de trabalho. E eu, como recrutadora, já recebi muitos currículos onde o assunto do e-mail era o nome de uma vaga qualquer e o currículo era completamente diferente do que aquela vaga estava pedindo enquanto perfil divulgado nas mídias. E constantemente essa mesma pessoa enviava com outros nomes de outras vagas o mesmo currículo. Então aquela pessoa ela estava desperdiçando energia, desperdiçando tempo e a estratégia dela não era a melhor naquele momento para ela conseguir atingir a empresa, para ela conseguir com que o currículo dela fosse analisado de forma consistente para uma vaga que ela realmente estava com foco de conseguir. Então, foco é tudo, inclusive na carreira, inclusive quando a gente busca uma oportunidade profissional, é extremamente importante que a gente direcione a nossa energia e para aquilo que a gente busca. E o quão importante também é que o seu currículo esteja alinhado com aquilo que está no seu LinkedIn. Porque muitas vezes no currículo está um perfil que você busca e no seu LinkedIn as coisas que você compartilha, aquilo que você diz a respeito da sua carreira, às vezes a imagem que você coloca nessa mídia não condiz com a sua carreira profissional, não condiz com aquilo que você está buscando. Então, o alinhamento do seu foco com as suas fontes de se mostrar no mercado precisa existir. Uma linguagem coerente, uma imagem que representa a sua carreira profissional, e dessa forma você consegue ter estratégias claras e bem definidas para conquistar o seu sonho profissional, para poder alcançar as empresas e as pessoas que podem abrir portas. Então, com foco você descobre também cursos dentro da sua área que são importantes para você. Você acaba descobrindo pessoas relevantes que podem te dar inputs relevantes para a sua carreira e você consegue descobrir, inclusive, características pessoais suas que são um diferencial no mercado para a sua área de atuação. Então, a primeira dica de hoje que a gente gostaria de deixar para você é: defina o seu foco profissional e deixe isso claro nas redes sociais. Certo, Joyce? Só complementando, na verdade, uma pergunta, né? Vocês têm LinkedIn, né? Alguém não tem LinkedIn? Eu esqueci de comentar no início que a principal mudança que a gente teve em relação à tecnologia foi o relacionamento através das redes sociais, e o LinkedIn é a principal rede para isso, né? Então, quando a pessoa me diz que está na frente do computador, enviando o currículo o dia todo pelo vagas.com, por outros sites, eu pergunto para ela: tá, mas você fez contato com a empresa, fez contato com o recrutador? Normalmente a resposta é não. E o LinkedIn te dá essa oportunidade de você acessar as pessoas. Então, a pergunta para vocês na verdade não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Vocês têm LinkedIn, né? Todo mundo. Se não tem, vai fazer hoje. Vai fazer hoje. Quem não tiver, é muito simples de criar um LinkedIn. Eu vou pedir para o Lucas colocar não sei se ele consegue colocar no chat para vocês o link de um vídeo meu explicando como criar o LinkedIn, como usar, tá? Então, é extremamente importante. Todas as dicas que a gente vai falar aqui, elas passam pelo LinkedIn, direto ou indiretamente, né, Bianca? Isso aí. Então, definir o foco profissional é definir o que você quer e deixar isso claro no LinkedIn, no currículo, no Facebook, em qualquer lugar que você tiver visível. Estou vendo que vocês estão colocando a pergunta no chat, coloca no Q&A, porque senão eu vou passar batido, tá? Eu vi que algumas pessoas perguntaram, a gente vai responder depois, tá bom? Porque algumas coisas que vocês estão perguntando a gente vai falar ainda. É melhor a gente concentrar as perguntas para depois. Então, o primeiro passo é o foco. O segundo passo é: qual a sua imagem profissional? É uma pergunta para vocês. Qual a imagem que você está passando? Será que é a imagem do profissional que realmente você né, com a sua experiência, com a sua vivência, com os seus conhecimentos, as suas habilidades?
Ou é uma imagem de um profissional que precisa de desenvolvimento, ou de um profissional que não está fazendo tudo o que pode para alcançar os objetivos? A pergunta, na verdade, seria se você se contrataria. Você se contrataria hoje? Se você estivesse aí na posição de recrutador, como a Bianca, você se contrataria? Faria a avaliação e faria a carta, a sua carta de carta proposta? É uma boa pergunta. Né? Porque a imagem, ela é tudo. Né? A gente falou do foco. Você tem que definir um foco. Depois que você define um foco, você tem que trabalhar esse foco da melhor forma. Entender todas essas experiências, entender o profissional que você é e encontrar uma forma de demonstrar isso. Muitas vezes, a imagem que a gente tem nossa não é a imagem que a gente está passando. A gente precisa entender. Eu trabalho muito com os meus clientes em algumas atividades onde eles possam entender como que a rede de relacionamentos dele está vendo, está percebendo ele enquanto profissional. Então, se vocês quiserem fazer essa análise, né, eu vou passar para vocês o que eu trabalho com os meus clientes. Peçam para pelo menos 4, 5 pessoas que vocês confiam, que conhecem você profissionalmente, para essas pessoas falarem pontos positivos e pontos que vocês têm a melhorar. Pergunta para essas pessoas, como é que você me vê profissionalmente? Porque você vai perceber se a imagem que você tem sua é a mesma imagem que as outras pessoas estão tendo. Tá? Então, a segunda dica, né, o segundo passo, a segunda etapa é trabalhar o seu marketing pessoal. Marca pessoal é diferente de marketing pessoal. A marca é a sua imagem. E o marketing são as ações que você faz para desenvolver, para divulgar essa marca. Então, primeiro, você tem que entender a imagem. Você define um foco, você sabe o que você busca no mercado hoje. Agora tá, o que eu tenho aqui enquanto profissional? Qual que é a minha marca? Quais os meus talentos, os meus diferenciais? O que eu tenho de bom que me diz, o que eu posso mostrar para o mercado que eu sou o profissional ideal que ele precisa? Depois que você entender isso, você vai começar a trabalhar em ações. Né? É trabalhar bem o LinkedIn, é fazer um bom currículo, é conseguir conversar com alguém que seja influente da área e pedir para essa pessoa falar um pouco de você para outras, e diversas outras ações que a gente não vai comentar aqui. Mas ter uma presença online e offline, o que é o offline? É fora das redes sociais. Vocês estão falando com a gente online, né? Mas pode ser que vocês encontrem com a gente de forma individual ou num grupo mais restrito. Esse é o relacionamento offline. Então, divulgar essa imagem, ter uma presença relacionada com o seu objetivo profissional. Eu vejo muita gente, eu até comentei com a Bianca hoje, que tem no LinkedIn uma posição, um posicionamento profissional como empresário, por exemplo, mas no currículo está dizendo que busca uma posição de analista em determinada área profissional. E aí eu não sei se essa pessoa está buscando emprego ou se ela não está buscando emprego. E teve uma pessoa que, há pouco tempo, na verdade, sempre a gente está recebendo pedidos de ajuda, né? E teve uma pessoa muito próxima que veio me pedir ajuda e eu achei estranho. Eu falei, ué, se eu soubesse que você está no mercado, eu já tinha te indicado há muito tempo, mas para mim você estava trabalhando como consultora, enfim, numa atividade específica da área dela, né? E ela, não, Joyce, eu estou buscando, estou fazendo isso enquanto eu não encontro uma oportunidade. Bom, então aí tem um problema, porque se você se posiciona assim no LinkedIn, vai ser difícil de alguém te dar uma oportunidade, por mais que o seu currículo esteja alinhado. Porque onde que você está mostrando mais a tua imagem? No LinkedIn, não é só com o currículo. Então, trabalhem bem a imagem de vocês relacionada com o objetivo que vocês têm, tá bom? Isso aí. E depois de você estabelecer o seu objetivo, estabelecer a sua imagem, trabalhar a sua imagem online e offline, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre network. O quão é importante ter uma rede de network. E aí, rede de network é diferente de ter um QI, quem indica. É aquela pessoa que fala, contrata, porque eu quero que você contrate. É diferente. Quando você tem uma rede de contato, e eu gostaria de perguntar para vocês, o quão é relevante ter uma rede de contatos? O quão é relevante se relacionar com o mercado?
buscar se relacionar, conhecer novas pessoas, conhecer profissionais da sua área, conhecer profissionais de outras áreas, o quão é importante a gente criar essas oportunidades para a gente conhecer novas pessoas e, além de conhecer novas pessoas, aprofundar esse relacionamento. Porque esse relacionamento de network tem que ser ganha-ganha. Tem que ser um relacionamento onde você ajuda e se aproxima, e interage, e genuinamente se interessa pela outra pessoa, e essa pessoa a mesma coisa com você. Então, ter uma rede de network não é só quando você está desempregado ou quando você está querendo trocar de empresa, você tem para quem ligar e pedir ajuda. Porque se uma pessoa te procura só no momento que ela precisa de ajuda, você não vai se sentir prestigiada por ela. Você provavelmente não vai se sentir valorizada por essa pessoa. Então, a mesma coisa, quando você desenvolver os seus relacionamentos profissionais, você tem que buscar essa pessoa não só quando você precisa dela, mas você tem também que se disponibilizar para ajudá-la, genuinamente entender como é que está o momento dela, tomar um café, trocar ideia sobre um livro, comentar sobre uma notícia, certo? Não é só encaminhar mensagens que você recebe pelo WhatsApp de bom dia, boa tarde, boa noite e qualquer informação do tipo, mas realmente se interessar por essa pessoa e desenvolver um relacionamento com ela, ainda que seja superficial e profissional, mas que aquela pessoa tenha você no radar, que aquela pessoa queira se manter um relacionamento com você que seja ganha-ganha, onde você ganha e ela ganha. E muitas vezes, como recrutadora, eu recebi mensagens no LinkedIn da seguinte forma: segue meu currículo, me ajuda, poxa, você nunca me deu uma oportunidade. E aí, hoje, vocês que estão ouvindo a gente nesse webinar, eu queria deixar um recado para vocês que eu acho que vai ser muito válido, que quando vocês forem entrar em contato com os recrutadores ou com as pessoas que trabalham nas empresas que vocês têm interesse, tenta pensar numa mensagem onde essa pessoa vai se interessar e vai querer ouvir vocês. Pense numa abordagem onde você vai despertar o interesse dessa pessoa para tomar um café com você, ou para ter 10 minutos de Skype com você, ou te receber 20 minutinhos para conhecer um pouco o seu perfil. Porque quando o recrutador está com uma vaga, tem que fechar uma vaga, o que ele mais quer é fechar aquela vaga. Ele tem prazo para isso, o cliente dele está aguardando, aquela função é importante para a empresa, então ele quer fechar a vaga. Ele não é um empecilho para o processo seletivo. Ele é um facilitador do processo seletivo, mas ele tem pré-requisitos a cumprir. E se não for para essa posição que você está concorrendo, você tem a oportunidade sim, e aí você tem que ter criatividade para isso, e abordagem, e ser sensível para poder despertar esse interesse do recrutador com você, para poder desenvolver um relacionamento, para poder estar em evidência, de qualquer forma. Então, é importante, e não só com o recrutador, com as pessoas que você conhece, na sua família, os seus amigos, as pessoas que você se relaciona no dia a dia. Você precisa também falar para essas pessoas o que você busca hoje, o que você tem de interesse profissional, o que você almeja, o que você está fazendo para alcançar esses objetivos. Essas pessoas com certeza conhecem outras pessoas que podem te ajudar. Então, expandir essa rede de relacionamentos é importante. E fazer a manutenção dessa rede também, porque não é uma rede de contatos que você tem lá e você pode mandar uma mensagem qualquer a qualquer momento. São redes de pessoas que você se conecta com elas, que você tem uma conexão, que você tem uma interação, que você contribui com elas e elas também contribuem com você. Então, a terceira dica de hoje é: relacione-se online e offline. Comunique-se com a sua rede de contatos, mostre o seu objetivo e se coloque à disposição. Tá bom? Isso aí. E isso tem tudo a ver com a imagem, que foi o que eu falei antes, né? Porque se você constrói bem essa imagem, fica mais fácil de você conseguir trabalhar esse relacionamento e passar essa sua imagem da melhor forma, né? Então, é entender.
Gente que me fala, Joyce, mas ninguém pode me ajudar. Será que ninguém pode te ajudar mesmo? Gente que me fala, mas eu já enviei o meu currículo para todo mundo que eu conheço. Tá, mas enviar o seu currículo é se relacionar? Não é. Você precisa se relacionar, conversar, explicar o seu momento, buscar uma forma. Hoje a gente tem tantas formas de relacionamento, tem eventos gratuitos, a maior parte deles, palestras presenciais, locais. Por isso que o que a gente fez aqui foi criar etapas que são relacionadas, né? Então, se você define um foco, se você sabe o que você quer profissionalmente, você trabalha bem a sua imagem e trabalha o seu relacionamento, você consegue valores e consegue retorno desses seus movimentos. Agora, não dá para você querer trabalhar na área de RH e talvez num evento de offshore, né? Que não tenha nenhuma relação com a tua área, um evento extremamente técnico. Pode ser que você vai se relacionar com pessoas ali que não tem a ver com o teu objetivo. Então, é entender o foco para você começar a buscar oportunidades ligadas a esse foco. Tá? E o LinkedIn, mais uma vez, está aí para facilitar isso. Conseguir se relacionar com as pessoas no LinkedIn, não para pedir um emprego, mas para entender como é que está o mercado, para entender se aquela pessoa precisa de você, dos teus conhecimentos, o que você pode agregar para aquela pessoa. Eu recebo todos os dias, a Bianca falou que ela recebeu currículo, eu recebo todos os dias pessoas pedindo emprego. E eu nem trabalho mais em RH, nem trabalho com recrutamento. E todo dia eu recebo pelo menos 10 mensagens no LinkedIn. Joyce, eu sou da área X, estou buscando recolocação. Tchau. Às vezes nem chama o meu nome, é aquela mensagem copiada e colada. Eu olho assim e falo, gente, mas quem é essa pessoa? Eu vou olhar para o currículo dela? Não vou, dentro de milhões de outras coisas que eu tenho para fazer? Não. Mas se ela me manda uma mensagem assim, Joyce, eu vejo que você é coach, dá dicas sobre o mercado de trabalho, eu queria que você me falasse quais são as tendências hoje do mercado para um profissional como eu, que é da área X, Y, tem experiência X, Y, conseguir uma oportunidade. Eu sempre dedico um tempo para responder essas pessoas, porque eu sei que ela dedicou um tempo para olhar para mim, olhar para a minha experiência, está se preocupando em falar sobre ela, está mostrando propriedade, né, sobre a experiência dela, e está me pedindo uma ajuda que eu posso dar. Eu não posso dar uma vaga para ela, mas eu posso dar uma dica. Entende? Então, aí sim eu vou olhar para essa pessoa. Então, para vocês entenderem, né, um pouco do que a gente está falando. Do buscar network, do dar e receber. Tô vendo que vocês estão escrevendo aqui, mas a gente vai responder já, tá bom? Vamos para a quarta etapa aqui, né? Então, vocês têm um planejamento? A gente falou de foco, falamos de imagem, falamos de relacionamento. E planejamento? Será que vocês têm um planejamento? Planejamento de vida, planejamento de carreira, planejamento de rotina, de ações. Eu vejo muitas pessoas que estão querendo uma mudança profissional, mas que não sabem por onde começar, mas também não se organizam com o pouco que sabem que podem fazer. Vocês estão aqui com a gente hoje, escutando várias coisas. A gente vai conversar ainda, vamos responder as dúvidas. Tenho certeza que vocês estão tendo ideias, né, insights de algumas coisas que vocês podem fazer. O que vocês estão fazendo com essas coisas que vocês estão absorvendo? Tem que anotar em algum lugar. Se ficar só na cabeça, no plano das ideias, dificilmente vai virar uma ação, uma atividade. E com o resto das outras coisas da vida de vocês? Cada vez mais as empresas elas estão buscando pessoas que sabem o que querem para a vida. Eu fazia essa pergunta quando eu era recrutadora há muito tempo atrás. O que você busca para a sua vida daqui a 5 anos? O que você planejou para a sua vida profissional daqui a 5 anos? E poucas pessoas tinham resposta, independente do cargo. A gente acha que quando o cargo é mais alto, a pessoa tem mais planejamento. Nem sempre é assim. Então, é para vocês pensarem. Fazer um plano de ação e um plano de carreira é extremamente importante em qualquer fase da nossa vida. Mas se você está com o objetivo claro de buscar um emprego ideal para você, e rápido, é mais importante ainda você se organizar. Entender as habilidades e competências necessárias para a área que você quer trabalhar, buscar desenvolver no dia a dia. Ah, Joyce, eu estou desempregada, como é que eu vou desenvolver? Eu estou desempregada. Gente, é o que a gente mais tem hoje
por conta da tecnologia, são conhecimentos, é acesso à informação. Canal no YouTube, sites, vários sites de cursos online gratuitos, cursos de idiomas, pessoas que estão aí disponíveis para divulgar conteúdo. Então, entender primeiro, ter um foco, é você entender o que você busca no mercado de trabalho. E aí, como que você sabe o que tem que desenvolver? Se comparando com outros profissionais que fazem o que vocês querem fazer. E o LinkedIn, mais uma vez, está aí para isso. Se eu quero trabalhar na área X no cargo Y, eu vou jogar isso lá no LinkedIn e vou ver quem é que faz isso. Se eu sei qual é a empresa que eu quero trabalhar, eu vou entender o que essa empresa busca num profissional e eu vou planejar e desenvolver essas coisas. E na hora da entrevista eu vou explicar isso. Porque tem gente que me fala, Joyce, mas eu sei que para atuar na área que eu tenho vontade precisa ter MBA, precisa ter inglês fluente, mas eu não tenho. Eu falei, ok, mas o que você tem que pode ser mostrado e apresentado para o recrutador que você é uma pessoa que vai desenvolver isso que está faltando? Entender os seus gaps, entender o que falta e mostrar para o recrutador, para o gestor, para a empresa que você está trabalhando para isso. Tem uma pessoa que eu atendo que precisava tinham vários gaps, várias coisas para o objetivo que ela tem, né, de recolocação. E ela trabalhou num plano, a gente fez uma planilha, um planejamento, e ela leva isso para mostrar, para apresentar. Olha, ó, eu estou concluindo o curso tal, eu estou desenvolvendo daqui a 6 meses, assim que eu conseguir uma oportunidade que eu planejo para minha vida, no valor X de salário, eu vou desenvolver essa competência aqui, eu vou me inscrever nesse MBA, está tudo planejado. Então, fica mais fácil da empresa entender que é algo concreto, né? Que é uma pessoa que sabe o que quer. E aí a empresa vai entender se esse plano dessa pessoa cabe no que ela tem. Tá? Então, se preparar para esse momento, se planejar, é extremamente importante. Saber o que você busca, o que você quer hoje, por que você quer e aonde que você quer chegar. Evitar falar, como muitas pessoas falam para mim, Joyce, eu quero qualquer emprego, porque eu não posso ficar desempregado. Será que é qualquer emprego mesmo que você quer? Será que a entrevista é o momento só da empresa te escolher ou de você também escolher a empresa? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu tenho certeza que não é qualquer caminho, não é qualquer coisa que serve para você. Entender exatamente o que você busca. Vou tirar um pouquinho a apresentação aqui, para a gente poder responder as dúvidas de vocês, que tem um monte aqui. Vamos lá, vamos começar do primeiro. Eu vou falar, tá, Bianca? Você está conseguindo ver, não, né? Tô. Tá Eu estou vendo? respondendo individualmente algumas aqui pelo Q&A. Ah, tá. Aí, quando você responder, você clica aqui que já respondeu, que aí ela some. Uhum. Deixa eu ver no chat o que vocês estão falando. Tá fazendo sentido o que a gente está falando? Se não tiver, vocês podem comentar, tá? Érica, você está falando do LinkedIn, a gente colocou um link aqui. O LinkedIn é uma excelente ferramenta. Os recrutadores, a Bianca pode falar melhor, né? Mas eu sei que, pelos contatos que eu tenho, quando eu recrutava 5, 6 anos atrás, eu usava o LinkedIn, por isso a minha rede é tão forte. E hoje, muito mais. Então, é extremamente importante não só para encontrar uma oportunidade, mas para você trabalhar o relacionamento. Fazer parcerias, absorver conhecimento, conteúdo. Depois da crise é difícil se planejar, Alberto, mas é importante. Por mais que seja difícil, é importante para você ultrapassar essa barreira difícil. Tenho experiência, estou buscando, fazendo curso técnico e nada. Nada. Tem alguma coisa que está errada, Eliseu, com certeza. Tem poucas oportunidades, a gente ainda está em crise, mas o mercado já melhorou muito. Você não precisa de muitas oportunidades, você precisa de uma só. Sempre falo isso. Porque às vezes a gente se desmotiva, né? A gente precisa entender. Se não está funcionando desse jeito, o que eu tenho que fazer para funcionar? Se dessa forma que eu estou atuando, que eu estou trabalhando aqui nesse meu objetivo não está dando certo, eu tenho que mudar essa forma. Tem que mudar a estratégia. Exatamente.
Sim, o Marco está falando que no planejamento tem itens de médio e longo prazo, e muitas vezes ficamos ansiosos com as mudanças. Sim, muitas vezes é a nossa ansiedade que atrapalha a gente de avançar e crescer muito mais, né? Então, por isso que o planejamento de carreira tem curto, médio e longo prazo. A curto prazo é o que você quer até 3 anos. Então, eu quero agora trabalhar na área X, ou eu quero um emprego que eu já tenho hoje, ou que eu tinha um ano atrás e hoje não tenho mais porque eu estou desempregado. Mas a médio prazo, eu vou fazer esse curso, eu vou desenvolver essa habilidade e eu quero o cargo X da empresa Y. Então, isso tudo tem que estar muito bem organizado, para você também se motivar que você está avançando. Que a cada etapa do nosso planejamento de vida, de carreira, que a gente alcança, né, a gente se motiva a ir mais, né, a ter mais fôlego para caminhar mais um pouquinho. É isso aí. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui? Eu posso falar as perguntas, Bianca? Pode. Só queria dar uma dica que eu fiquei sabendo hoje. Acho que foi o Almo que falou que é na área de mecânica. Tem uma empresa em Macaé recrutando, tá? A CSE vai recrutar aí bastante gente. Então, o pessoal que é dessa área já fica sabendo. E uma dica para quem é da área técnica também. Hoje eu fiz uma entrevista com uma pessoa que era de supervisão da área técnica. E na entrevista com o superintendente técnico, essa pessoa não sabia falar de prontidão qual era a embarcação que ele tinha trabalhado, quais eram os equipamentos que ele trabalhou, os motores, qual o sistema de manutenção que ele usou. Então, quando você for para a entrevista, é importante você dar uma relembrada em tudo que você trabalhou da área técnica, porque geralmente as entrevistas técnicas são muito pesadas, são muito específicas e a exigência maior, porque você precisa ter aquele conhecimento específico. Então, se você é da área técnica, se você trabalha com uma especificidade qualquer dentro da área técnica ou de uma área que exige um conhecimento específico, é importante você se preparar antes da entrevista, estudar, relembrar, anotar, pesquisar na internet, relembrar tudo que você já vivenciou, ter situações que você vivenciou na sua cabeça para você dar como exemplo, ter todas as informações ali na hora para a pessoa da área técnica que vai te entrevistar. Porque na entrevista, às vezes você tem meia hora para poder mostrar todo o seu conhecimento e para poder mostrar para aquele gestor técnico ali que você é capaz de desempenhar o trabalho que ele precisa que seja desempenhado. Então, é importante também se preparar para a entrevista, tá? Não somente para a entrevista com RH e etc e tal, mas também para a área técnica, super importante. E se preparar é entender bem a sua imagem, é entender o foco, planejamento, tudo que a gente está falando aqui para vocês, né? Para Exatamente. você conseguir passar da melhor forma isso no momento da entrevista. E, claro, estudar a empresa, né? Ir para uma entrevista requer uma preparação, não só sua, da sua imagem, mas também para a oportunidade. Entender onde que a sua experiência, o que você já fez, se conecta com o que a empresa tem, com a cultura da empresa, com o planejamento da empresa. Hoje a internet ajuda muito a gente, né? Você joga no Google, você consegue as informações da empresa. Às vezes você consegue saber até como é o processo seletivo, né? Tem um site chamado Love Mondays, vou escrever aqui para vocês, se vocês conhecem, mas é um site um site de pesquisa, onde os profissionais, né, escrevem a avaliação deles sobre a empresa. E às vezes falam sobre como é o processo seletivo, como é a parte de cultura, clima, salário, benefícios. Então, vocês conseguem ter mais informações até para conseguir conduzir melhor o discurso de vocês. A entrevista é um momento único, é o segundo momento, né? O primeiro é do seu currículo, mas é o momento mais importante, porque é o momento que você tem ali, uns 5 minutos iniciais, principalmente, para você vender a sua imagem. É como uma apresentação, uma palestra. Então, é importante se preparar para esse momento. E até mesmo treinar esse momento. Na frente Sim. do espelho, com alguém, com um recrutador que você conhece. É importante treinar também, porque
a gente se sente avaliado numa entrevista, imagina, está sendo bombardeado por perguntas, está sendo avaliado e nem sempre você vai receber um feedback daquela avaliação. Então, é uma situação que muita gente fica nervosa, fica ansiosa e o desempenho não vai tão bem. Então, treinar essa entrevista, treinar você falando com o recrutador, falando com o RH da empresa, falando com o gestor técnico e colocando toda a informação que você tem, toda a tua capacidade, de forma sucinta, o mais objetivo possível, mas assertivo. Ser assertivo nesse momento é importante. Exatamente. E entender que a pessoa que está ali com você, ela quer que você seja o candidato ideal, porque ela tem interesse de resolver logo o problema dela, de ter a pendência de um colaborador. Muitas vezes, eu sempre vi isso, né? Enquanto eu recrutava, da pessoa falar assim, mas esse é um momento muito difícil, a gente fica ansioso, preocupado. Você acha que eu não estou preocupado para fechar logo essa vaga? Eu tenho meta. Se você não for bom, eu preciso procurar uma outra pessoa. Então, assim, entender que do outro lado ali tem uma pessoa também, por mais que não pareça, né, que infelizmente alguns colegas são bem difíceis, são pessoas mais difíceis, não são tão educados assim, a gente sabe de alguns casos, mas vamos tirar essa parte negativa e vamos olhar para o positivo. O positivo do outro lado tem uma pessoa que quer que você seja a pessoa ideal para ajudar ela a resolver o problema. Não é isso, Bianca? Você recruta para outras empresas. Você não quer achar a pessoa logo? Logo, ontem. Então, pelo amor de Deus. Me ajuda, né? A gente está praticamente pedindo assim, meu filho, me ajuda. Seja bom, por favor, seja bom para poder resolver logo o meu problema. Então, você só precisa entender o que a empresa e o recrutador precisam de você. É você passar isso e os dois saírem felizes e realizados. O que a gente tem mais de pergunta aqui? Vou começar lá de baixo, né? Tive um feedback de network de recrutadores no LinkedIn que não aceitava pessoas com perfil que estava buscando recolocação. Isso me deixou sem credibilidade nesse ponto. Tiago, não sei qual é a interpretação disso, né? Mas eu sempre sugiro para os meus clientes não escreverem buscando recolocação. Não porque o recrutador ou a pessoa não vai aceitar ele porque ele está escrevendo isso, mas é porque a gente não sabe quem é você. Se você escreve buscando recolocação, tá, mas buscando qual a sua área, que profissional que você é. O LinkedIn ele funciona através de logaritmo, né? Um sistema que está ali por trás. Então, se você digita buscando recolocação e eu digito lá em cima o cargo que eu estou procurando, eu não encontro você. Então, o nome que tem que estar debaixo do teu nome, né, a nomenclatura, é relacionada ao que você busca, é o seu objetivo, atuar na área X ou profissional da área Y. Assim como o currículo, o título do LinkedIn tem que ser objetivo. Aí, sim, alguns recrutadores podem fugir de quem está buscando recolocação pela quantidade de mensagens e e-mails que eles recebem e que não conta. Né? Eu recebia milhões, eu tinha uma pastinha no Outlook, uma regra que os currículos caíam direto nessa pasta, porque eu não dava conta de responder. Então, né, pensar também a forma dessa interação. Por isso que eu disse que existem formas de a gente abordar o recrutador, da gente se relacionar primeiro com ele, para depois a gente pedir uma oportunidade. E pensa o seguinte, se ele está precisando de alguém como você, só dele olhar o teu perfil, ele já vai te mandar uma mensagem e querer saber mais sobre você. Você não precisa dizer que está buscando recolocação. Uma outra coisa que recrutador precisa e gosta muito é bons candidatos que indicam bons candidatos. Então, se você... É uma dica, tá? Se você quer desenvolver um bom relacionamento com o recrutador, você pode ser uma boa fonte de indicar bons profissionais para ele. Então, você desenvolve esse relacionamento de ganha-ganha com ele, onde você indica bons profissionais, porque você tem uma rede de contato boa, você trabalhou com bons profissionais, você tem contato com eles, desenvolve relacionamento com eles e você consegue indicar bons profissionais para esse recrutador. E esse recrutador sempre vai ter você no radar, ainda que você esteja trabalhando. No momento que você falar, eu estou
olhando, tem uma vaga não sei aonde, eu sempre quis trabalhar nessa empresa, e você tem esse relacionamento com o recrutador tem acesso a alguém nessa empresa, ele pode ser um bom canal de relacionamento para você. Então, é uma dica aí para quem quer desenvolver relacionamento com o recrutador adora receber boas indicações. Então, se você tem acesso ao recrutador e pode conversar com ele e disponibilizar boas pessoas e puxar através desse assunto também é uma boa dica aí para quem perguntou. Eu vi uma pergunta dessas ali que passou e acho que vale dizer. Sim. Olha, o Marco tá falando aqui, Joyce, quando eu coloco no buscador técnico em automação, eu não me acho, mas o meu título está dizendo, por que que não aparece? Tem várias coisas aí, a gente precisa entender como é que está o seu perfil, Marco. Mas não necessariamente você vai aparecer primeiro só porque você tem o mesmo título que você está buscando. Porque isso depende se o seu perfil é campeão, se o seu perfil no LinkedIn é um perfil relevante, se o que você escreveu ali está escrito exatamente da mesma forma que está sendo buscado, né? Quantas pessoas têm o LinkedIn Premium que estão aparecendo antes de você. Então, tem várias informações. Não necessariamente você vai aparecer no topo da lista porque você está escrevendo está buscando a mesma coisa que está no seu título, tá bom? Mas quanto mais você tiver palavras-chave, né, no seu perfil relacionadas com o seu objetivo, mais relevância o seu perfil vai ter, tá bom? Está buscando recolocação. Tira isso, gente. Buscando recolocação não precisa. Você pode escrever no texto, embaixo do seu título, tem um perfil profissional, o seu resumo. Ali você pode explicar a sua atuação e falar que você hoje está buscando recolocação. Escrever isso. Agora, no título, não. O Gislan Pacheco está perguntando se pode colocar cursos vencidos no currículo. Se são cursos que têm prazo de validade, e depois que venceu, você não está qualificado através daquele curso para exercer qualquer atividade, é melhor você não colocar o curso no currículo do que você colocar que está vencido. Porque aí você está pontuando algo negativo no seu perfil. E, na verdade, no seu perfil, tanto no LinkedIn quanto no currículo, ou em qualquer atividade que você for colocar, ele precisa ser 100% positivo. Ele tem que engrandecer tudo que você tem de positivo na sua carreira, na sua experiência, nos seus estudos, nos seus cursos. Então, colocar curso vencido, eu recomendo não colocar por isso, porque o seu perfil tem que ser 100% positivo, você tem que engrandecer aquilo que você tem de positivo. Se aquele curso for essencial para a posição, em algum momento o recrutador vai te perguntar e você vai ter a oportunidade de falar, está vencido. E aí você negocia com a empresa, se você faz para entrar, ou se a empresa disponibiliza do curso, não tem problema, enfim. Mas é uma dica que eu dou. Sim. E respondendo aqui, o Adamo, ele disse que no processo seletivo demora o resultado. É cabível ligar para o recrutador mostrando interesse, não cobrando a mesma sempre com cautela? Sim. Normalmente, eu sempre sugiro para os meus clientes, no final da entrevista, perguntar o prazo do processo. Né? Quanto tempo que esse processo vai demorar? Né? Qual é o prazo para esse processo? Para você poder ter essa abertura de responder, de perguntar para ele, né? Mandar um e-mail para ele ou ligar. Isso tudo tem que ter bom senso, tá, gente? Tem pessoas e pessoas. Você ligar todo dia perguntando sobre um processo vai incomodar naturalmente o recrutador e às vezes não depende dele. Isso também é uma coisa importante, falando por conhecimento de causa. Às vezes a vaga ficava presa, né, a decisão da vaga, com a diretoria da área durante muito tempo. E eu não podia falar para o candidato que tinha um resultado porque não tinha. Muitas vezes dependia de uma movimentação interna. Tem várias coisas que acontecem dentro da empresa que dificultam o processo ser finalizado rápido, como a gente imagina no RH. Né? Então, é importante entender esse lado também da pessoa, do setor, que às vezes não depende dele. Muitas vezes a gente está trabalhando numa vaga e a área já acabou com a vaga. Não, a gente não vai contratar mais não. O RH continua contratando, buscando um profissional.
Então, assim, tem esses problemas que acontecem. O Isaías está perguntando aqui, Joyce, se ter um LinkedIn Premium ajuda na recolocação. Isaías, o LinkedIn Premium, ele tem algumas funções muito interessantes, tá? Mas antes de ter um LinkedIn Premium, você precisa ter um LinkedIn maravilhoso, tá? O LinkedIn que a gente falou aqui, alinhado com o seu perfil profissional, com a sua imagem profissional, um perfil campeão, exatamente. E aí, depois disso, ter um LinkedIn Premium te ajuda a se candidatando nas vagas via LinkedIn, aí você tem que ver se as vagas que você busca, elas são divulgadas no LinkedIn, tá? Se ali é a tua fonte de buscar a oportunidade. E aí, você se candidatando na vaga, você consegue ver quem é o recrutador que divulgou aquela vaga, você consegue ter um ranking, o seu perfil está entre os 100, os 50, os 10 melhores para aquela posição. Você consegue ranquear e ver o teu perfil foi visto por tantas pessoas naquela semana, o seu perfil ele foi filtrado em tantas pesquisas naquela semana, porque os recrutadores fazem pesquisas e filtros para achar profissionais dentro do LinkedIn. Então, você consegue ter essas informações e, além disso, você consegue enviar mensagens para pessoas que você não é conectado hoje. Então, ao invés de você esperar a pessoa te aceitar no LinkedIn para você trocar mensagem com ela, você tem mensagens que são pagas, são limitadas, se não me engano, são 8 ou 10 por mês, que você consegue enviar, mesmo que a pessoa não tenha você no LinkedIn, que é aquele e-mail do LinkedIn, você consegue enviar sem nenhum problema essa mensagem se conectando com as pessoas, tá? Mas antes disso, é importante ter um perfil no LinkedIn, como a Joyce falou, campeão. E tem que ver estrategicamente se é a sua fonte de buscar emprego, se é a sua fonte, se esses recursos são interessantes para você enquanto profissional. São recursos muito bons, mas você tem que ver se vale a pena para você, estrategicamente para sua carreira, tá bom? Exatamente. O vídeo que eu gravei fala bastante sobre isso, tá? Inclusive, eu não tenho LinkedIn Premium, nunca tive e sempre consegui acesso a tudo que eu quis pelo LinkedIn. Manda de novo, porque o chat está. Estou pedindo para mandar de novo o link, tá? Para vocês aqui. O campeão que a gente está falando, para quem não sabe, tem 3 níveis do LinkedIn. Tá? Você consegue ver, clicando na sua foto, no seu perfil, você consegue ver qual é o seu nível. Quando a gente fala campeão, não é porque o LinkedIn é muito bom, não. É porque o próprio LinkedIn tem um nível, tá? Então, é importante vocês trabalharem, sim. Isso que a Bianca falou é extremamente importante. Entender se no LinkedIn tem as vagas para você. Mas, por mais que não tenha, você consegue se conectar com as pessoas relacionadas com o seu objetivo, com a sua área, para você se aproximar de uma outra forma das vagas. Independente de ter vaga ou não, ele é relevante. A Daniela, você já respondeu, Daniela? Estou vendo as perguntas aqui. Algumas você já escreveu, né? Eu estou olhando também. No meu LinkedIn tem um cargo anterior e o que estava me preparando para assumir estava em treinamento. É válido colocar este ponto? Não entendi, Thiago. Mas o LinkedIn ele tem que refletir o seu currículo. Todas as suas experiências têm que estar lá no LinkedIn. No LinkedIn você tem a oportunidade de se aprofundar. A idade hoje em dia está pesando numa recolocação no mercado? Depende muito do seu objetivo, depende das suas experiências. Tá? Existem ainda empresas que definem uma faixa etária para contratar. Você vai fugir dessas, né? Se a questão é a idade muito elevada, é buscar empresas que não se importam com isso. Então, a gente tem hoje essa diversidade de culturas, de empresas e que conseguem dar conta de todos os perfis de profissionais. Então, não é mais um caso de ser um problema a idade, não, do meu ponto de vista. Isso mesmo. Érica, como aprender a usar o LinkedIn? O vídeo, eu já falei. Tem 40 minutos lá, eu gravei tudo, desde ensinando você a criar até você usar melhor.
as mensagens que a gente está comentando aqui, de como você aborda melhor o recrutador. Eu também dei alguns exemplos lá. Preciso atualizar meu currículo, estou com dúvidas em relação ao meu currículo. André, é entender, né, o que você tem de foco, né, na tua vida profissional, as experiências que você já teve, a sua parte acadêmica. Tem um vídeo também meu lá no YouTube explicando sobre currículo, sobre como fazer um currículo. A gente tem um modelo de currículo também. Mas currículo não tem mistério, né? A sua marca é a sua porta de entrada. Então, é você parar um pouquinho, entender esse seu foco, esse seu objetivo, o que você quer mostrar e refletir isso no currículo. Trabalhava no Espírito Santo, faz quase 2 anos que vim para o Rio e não estou conseguindo entrevistas. Marcelo, não conheço quase ninguém aqui. Como eu faço? O que posso fazer para me tornar visível para os recrutadores? Sou engenheira de planejamento e projeto. Marcela, você é de uma área excelente. A gente tem no Rio o PMI, lá no centro. Eu fiz até uma palestra lá recentemente, que é um órgão que trabalha só com profissionais de projeto, né? Então, o que você precisa? Você não é daqui, não importa. Eu atendo mais pessoas de outros estados do que do Rio de Janeiro, né? Então, você não precisa você não precisa ter essa rede, você pode construir ela online, né? E aqui você buscar outras pessoas também para conhecer. Então, é entender o seu objetivo é atuar na área de planejamento do projeto, é buscar pessoas que são dessas áreas, eventos, locais onde você possa interagir com pessoas desse seu objetivo. O PMI é um excelente local, LinkedIn, você vai construindo essa rede, buscar os eventos, você provavelmente tem o CREA. O CREA está sempre fazendo eventos também, como você paga o conselho, você tem acesso a esses eventos de forma gratuita, inclusive. Então, é buscar, gente, é entender mesmo o que existe de oportunidade dentro do teu objetivo, da tua profissão. Teve uma pessoa aqui, Joyce, que está como anônimo, mas perguntou, Bianca, o que você sugere para poder ingressar offshore internacional? Antes de tudo, você tem que falar inglês. E depois disso, você tem que colocar o teu perfil nas redes sociais, no LinkedIn, no Rigzone, no Monsters, em todas as fontes para recrutadores internacionais em inglês e muito bem feito, muito bem escrito, com toda a tua experiência. E aí tem 2 canais, ou você consegue diretamente uma oportunidade através dessas fontes, eu vou escrever aqui depois o site, ou então você ingressa numa empresa e aí através dessa empresa você consegue uma transferência internacional, tá? Mas é importante ter o inglês, ter uma experiência consistente, porque internacionalmente você compete com pessoas que são de peso. Quem já trabalhou com estrangeiro na área técnica sabe que os caras, eles têm uma outra exigência técnica, é um outro universo. Então, você precisa também se posicionar nesse mesmo nível de standard internacional. Tá? Eu vou escrever aqui no chat quais são esses 2 sites que eu acabei de falar. O Thiago está perguntando, o cartão de visita que o LinkedIn está gerando é válido utilizar como anexo no currículo? O que eu sugiro para os meus clientes é colocar a URL do LinkedIn no currículo. Tá? É importante configurar, inclusive, a URL para você conseguir aparecer melhor também no ranking lá do LinkedIn. Então, é muito simples de configurar a URL e poucas pessoas sabem. Se eu não me engano, eu ensinei no vídeo também. Mas é muito simples, é só você olhar do lado direito do teu perfil, vai estar escrito ali, editar URL, perfil, uma coisa assim. Você vai clicar e você vai escolher seu nome, seu sobrenome, e você vai configurar. O URL é o endereço. Então, você copia aquele endereço que vai estar aparecendo na barra ali da internet e cola no teu currículo com um hiperlink. Para quê? Para quando a pessoa receber o teu currículo, ela já conseguir clicar ali e ser direcionada para o teu LinkedIn. Tá? São estratégias. Realizar o currículo em outra língua no LinkedIn ajuda? Thiago, também. Ajuda se você tiver outra língua, né? Extremamente importante, na verdade. Porque o LinkedIn ele te libera criar o seu perfil em várias línguas.
Então, vamos dizer que você tem inglês e português. Você é fluente em inglês. Você vai criar o seu perfil em inglês. Mas aí você tem que selecionar a opção perfil em inglês. E você vai criar também o seu perfil em português. Então, se o recrutador tem um perfil em inglês, ele vai conseguir ver o seu perfil em inglês. Se o recrutador tem um perfil em português, ele vai conseguir ver o seu currículo em português. Isso é muito bom para pessoas que buscam vagas em outros países. Porque o recrutador de outro país provavelmente não tem o LinkedIn em português. E aí ele não vai te encontrar quando ele buscar. Então, entender isso também, quando você definir o seu foco profissional, é uma ação, entender sobre o idioma, tá? Para o LinkedIn, mas é possível sim. Isso aí. A diferença, Érica, do LinkedIn campeão é que ele é um LinkedIn mais completo. O LinkedIn, ele exige que você preencha algumas informações nele para ele te dar o título de campeão. Quando é campeão, você aparece mais no topo das pesquisas, você recebe privilégios do LinkedIn nas buscas, tá? Mas eu estou trabalhando atualmente. Será que se eu colocar no meu currículo que estou atuando, eu perco alguma oportunidade em outra empresa? Não. Por quê? Você tem que colocar o que você está fazendo, a sua experiência. A não ser que o que você está fazendo seja extremamente diferente do que você está buscando. Tá? Mas se tiver relação, pode até facilitar a sua visibilidade para outras empresas, né? Isso. Na área offshore, especificadamente em perfuração de poços de petróleo, vocês estão vendo uma melhora no mercado de trabalho? Sim, melhorou muito. De um ano para cá melhorou muito. Ainda está devagar, mas já melhorou bastante. Na verdade, o mercado todo. Perfuração, esse ano ainda está devagar. O ano que vem vai começar a melhorar, porque vai começar a ter atividade de perfuração. Então, teve uma extrema baixa. Esse ano ainda não tá bom, mas o ano que vem vai começar a melhorar. A perspectiva é essa, tá? De perfuração especificamente. Sim, Daniela. Daniela está perguntando aqui sobre o perfil em português. Sim, se você é do Brasil, o seu perfil principal deve ser em português. Aí você tem que criar um perfil em inglês, tá? É importante fazer isso, porque muitas pessoas têm o perfil principal em português escrito em inglês. E aí tá errado, porque aí o recrutador que tem o perfil em português vai ver o seu perfil em inglês. Se ele não entende inglês, ele vai encontrar uma dificuldade. Agora, se o recrutador tem o perfil em inglês e encontra você em português, isso também é um problema. Então, tem que ter o perfil casado com o idioma, tá? O perfil principal do LinkedIn, quando a gente faz aqui no Brasil, é em português. Como é que você descobre isso? Tem lá no meu vídeo eu explico também, mas se você consegue clicar em criar perfil em outro idioma. Se não apareceu em inglês para você, é porque o teu perfil está em inglês. O workshop de segurança feito pelas empresas é uma boa opção para ter novas oportunidades? Se você tiver pessoas ali nesse workshop que você vai se relacionar e que vão te ajudar, que vão poder te indicar, ou que você vai se relacionar e que daqui a um tempo esse relacionamento vai trazer outras oportunidades, outras informações, sim. Mas não necessariamente no workshop você vai ter uma oportunidade. A gente tem que entender, e eu sei que é difícil, quando a gente tem um objetivo muito específico e quando a gente já está desempregado, a gente não tem tanta paciência. Mas muitas vezes é uma construção, né? A oportunidade, ela demora para ser construída através de relacionamento. A gente tem que ter paciência, porque vale a pena no final. Quantos exemplos eu vejo de pessoas que eu atendi que estavam desempregadas há 1 ano e meio, começaram a construir uma rede, né, de relacionamentos, começaram a participar mais de eventos, a falar mais com pessoas, a motivação começou a melhorar, porque começaram a interagir mais, a sair mais, né, a ter mais contato com a área, e em pouco tempo as oportunidades de entrevistas foram vindo. Então, é devagar mesmo, mas é importante. Bom, gente, a gente vai... Todas, né?
Eu vou dar continuidade aqui, para a gente poder mostrar para vocês o que a gente separou, finalizar aqui, né? Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Podem ir escrevendo, tá? Aqui no chat, a gente vai voltar e vai olhar. Mas é importante lembrar dessas 4 etapas que a gente passou. Então, a última, plano de ação e plano de carreira. 70% das empresas no Brasil não possuem plano de carreira. Eu coloquei isso aqui porque foi uma pesquisa que saiu em várias fontes, revista Exame, falando disso. E o que isso tem a ver com o que eu falei antes do planejamento? Tem a ver que você precisa ter o seu plano. Se poucas empresas têm um plano de carreira, as chances são muito grandes de você entrar numa empresa e ficar estagnado, ou aquela empresa te direcionar para um caminho que você não gostaria. Tá? Então, além da importância do planejamento para você cumprir as atividades, focar no que é mais importante, alcançar mais resultados, é importante para você ter certeza que você está seguindo no caminho. Então, eu sei que no meu planejamento eu quero ocupar um cargo de analista agora, porque eu estou desempregado, mas eu quero uma coordenação daqui a um ano. Eu sei que eu estou fazendo o que eu preciso, então eu vou entrar numa empresa e vou continuar me movimentando, me relacionando para conseguir essa oportunidade de coordenação. Eu sei que se em um ano, que é o meu prazo, isso não acontecer na empresa que eu estou, eu vou buscar em outra. Tá? É o protagonismo profissional que a gente escuta falar tanto hoje. O resultado é fruto da atenção e organização que nós damos para as nossas atividades. Eu sempre uso essa frase, né, porque não tem mistério. Né? O resultado vem quando a gente sabe o que precisa ser feito e a gente se organiza e dá atenção para isso. Como eu falei antes, né, a gente está falando de várias coisas aqui, né, dando algumas dicas para vocês. Se vocês não fizerem nada diferente depois dessa conversa aqui, provavelmente o resultado vai ser o mesmo que vocês têm hoje, não vai mudar nada. Então, acredito que foi o Einstein que falou isso. Não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, vamos mudar algumas coisas, alguns comportamentos para a gente alcançar mais resultado. E o que você ainda precisa para encontrar um emprego dos sonhos de 2018? Vamos lá. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa que eu falei agora. Não. Então, o que vocês ainda precisam para encontrar o emprego dos sonhos 2018? O que a gente passou aqui foi suficiente? Quero saber, escrevam para a gente aí no chat, se vocês estão de acordo com o que a gente está falando, se vocês acreditam que isso vai contribuir com vocês. A gente fez essa pesquisa para entender que tipo de trabalho que a gente poderia fazer para ajudar pessoas que têm esse objetivo específico de crescimento profissional, de desenvolvimento para 2018. Tá? E por isso a gente preparou um grupo que vai começar, a gente até perguntou na pesquisa qual era o melhor horário, por isso a gente escolheu quarta-feira. Então, a gente está separando aqui um grupo, já fechamos a nossa agenda, que vai começar a partir do dia 18/7, toda quarta-feira, de 8 às 9h30 da noite. Tá? Nesse grupo, nós vamos trabalhar em 7 sessões. 2 dessas sessões vão ser individuais e 5 em grupo. Como é que vai funcionar esse grupo? Exatamente da forma que está funcionando aqui, a diferença é que vocês vão ver a gente vai ver vocês vão conseguir falar, da mesma forma que eu estou vendo e falando com a Bianca, tá bom? Por isso o grupo é um grupo menor. A gente não abriu aqui para todo mundo, porque senão ia virar uma confusão. Todo mundo ia falar, ninguém ia ouvir. Então, a ideia desse grupo de recolocação profissional é que o objetivo principal seja trabalhar as dicas e as etapas principais para alcançar esse objetivo. Seja para quem está desempregado, seja para quem está buscando um emprego, tá? Buscando uma movimentação profissional. Então, na primeira sessão, a gente vai fazer o DISC. Quem não conhece o DISC é uma ferramenta de mapeamento comportamental. Lembra que eu falei lá no início que as novas tendências para recrutamento envolvem a análise comportamental? Pois é, hoje a maior parte dos processos de recrutamento usam testes e formas de analisar o comportamento do candidato para saber se o candidato se enquadra no que a empresa precisa. Tá? Então, a gente vai fazer inicialmente esse teste,
esse mapeamento para você entender seus talentos, os seus comportamentos, o seu perfil profissional, entender como que você está hoje em relação à energia, à entrega, à motivação, porque tudo isso é extremamente importante para você fazer uma boa entrevista e conseguir uma boa oportunidade. Você vai ver informações para você trabalhar melhor o seu currículo, o seu LinkedIn, tudo através da ferramenta DISC. Essa sessão vai ser individual comigo. Eu sou analista comportamental, trabalho com DISC há muitos anos, desde a época que eu trabalhava em RH. E eu digo para vocês que é uma ferramenta fantástica, tá? Então, a gente colocou aqui de propósito essa sessão individual e sendo a primeira, justamente para a gente fazer um alinhamento do que a pessoa busca, para a pessoa entrar no grupo, né, já conseguindo trabalhar o currículo e o LinkedIn, que é a primeira sessão do grupo. Então, na primeira sessão, em grupo, nós vamos trabalhar currículo e LinkedIn. Vamos aprofundar tudo que a gente começou a falar aqui com vocês. Na segunda sessão, nós vamos trabalhar marketing pessoal e network. Também desenvolver mais, entender essa imagem de vocês, ajudar vocês a definirem melhor essa imagem, a trabalhar relacionamento. Depois nós vamos passar para a entrevista. Todas as técnicas de oratória, como se posicionar, o que fazer nessa entrevista. E no final do grupo, né, do processo, a Bianca vai fazer uma entrevista simulada, que é uma sessão individual também. Aqui a gente vai dar as dicas para vocês se prepararem, mas vocês vão ter a oportunidade de simular a entrevista com a Bianca individualmente, tá bom? Quarta sessão, vamos trabalhar nesse plano de ação. Joyce, importante falar que esse simulado de entrevista, ele vai ter feedback. Então, muitas vezes, vocês participam de entrevistas e vocês não recebem um feedback do recrutador. Não tem um feedback, olha, faça isso, não faça aquilo, isso tá bom, isso não tá. Ao invés de falar isso, fale dessa forma. Isso não é bom falar em entrevista, isso é muito bom falar em entrevista. O feedback que você não tem no seu dia a dia, na sua entrevista, você buscando uma recolocação ou mudança de emprego, você vai poder ter aqui. Tá? E essa entrevista simulada, para quem fala inglês e está buscando aí uma posição internacional, é importante dizer que eu posso fazer a entrevista metade português e metade inglês ou só inglês. Então, esse ponto é muito importante dizer porque o feedback faz toda a diferença. E às vezes um feedback simples, que você muda algo simples, mas que faz toda a diferença numa segunda entrevista que você for fazer, numa outra entrevista que você tiver exposto e vai poder desempenhar muito melhor. Isso aí. E aqui no processo da entrevista, a gente vai trabalhar nessa preparação, para depois trabalhar o plano de ação e o plano de carreira, tá? Então, dia 18 é o primeiro encontro, né? Primeira quarta-feira, onde a gente vai trabalhar em grupo. Mas a gente está falando com vocês hoje porque a gente precisa saber quem vai participar do grupo para na semana que vem eu conseguir agendar com cada um o DISC, tá bom? Então, as datas vão ser dia 18, depois dia 25, dia 1º, dia 8 e dia 15 do 8. Tá? Cada quarta-feira em grupo. E o individual, depois a Bianca vai agendar com vocês a entrevista simulada, tá? Então, são 7 encontros em 5 quartas-feiras, tá bom? Dentro de todos esses passos que a gente está falando aqui. Isso aí. E aqui estão as informações do programa, tá? A Joyce já destrinchou cada uma das etapas, mas é importante dizer que vai ser uma orientação para recolocação, focado nos temas que a gente disse aqui hoje, de forma mais aprofundada. Vai ser um grupo de, no máximo, 15 participantes. Então, os 15 primeiros vão fechar esse grupo. Se você for o 13º, infelizmente, a gente não vai poder te atender. E vai ser apenas esse grupo. Eu e a Joyce, a gente acordou que a gente não vai fazer outro grupo, que a gente não vai disponibilizar. Não tem data para fazer um outro grupo como esse. Então, é uma oportunidade única que a gente está dando para as pessoas que se interessaram e preencheram a nossa pesquisa, porque realmente a gente está empenhado nesse projeto pontual, tá? Então, os 15 primeiros participantes vão poder participar, vão poder ter a oportunidade de vivenciar todos esses aprimoramentos para o mercado,
tá? Nesses 5 encontros de 1h30 cada, nos 2 individuais, e tem o bônus de uma aula que a Joyce vai ministrar maravilhosamente bem sobre PNL, tá? Então é importante isso, porque você entender as melhores formas de comunicação enquanto você está numa entrevista, enquanto você está num processo seletivo, e perceber, ter a sensibilidade de perceber como você pode se comunicar melhor com aquela pessoa que está te entrevistando. Isso nessa aula a Joyce vai poder complementar, tá? Suas ferramentas de persuasão, as suas ferramentas de comunicação. Além disso, tem atividades que a gente envia para você fazer durante a semana, então é um trabalho intenso, que é participativo e você vai estar envolvido nesse processo, porque é um processo de melhoria contínua para você, tá? Então você tem que estar 100% envolvido nesse processo para você ser a pessoa mais beneficiada, e material de apoio para sessões, tá? Isso aí. E quanto que isso custaria, tá, gente, se a gente fosse contabilizar cada uma das etapas? Eu vou falar daqui a pouquinho. Eu só queria comentar um pouquinho das vantagens, né? Eu venho trabalhando com grupo e online ou presencial há algum tempo e tem gente que entra em contato comigo, Joyce, mas eu não quero fazer em grupo, eu quero fazer individual. E o grupo, ele tem a vantagem da energia do grupo ser muito forte, né? Um acaba ajudando o outro. Então, eu já testemunhei em vários grupos, não só com objetivo de recolocação, mas pessoas que têm um objetivo de crescimento, de desenvolvimento, e que têm outras pessoas de outras áreas e que acabam sugerindo coisas, melhorias, porque quando a gente olha o problema do outro, a gente tem muito mais ideias do que os nossos problemas, né? Então, o grupo acaba se ajudando, e isso é muito bom. As sessões ficam gravadas, então, como hoje que a gente está gravando aqui para disponibilizar depois, para quem não assistiu, o grupo a gente só vai disponibilizar para quem participar do grupo, então a ideia é que se você tiver um compromisso, cheguei atrasado, minha internet caiu, você vai poder ver depois, né, como se fosse um curso, né, você vai ter tudo ali guardado. A ideia é que não seja como um curso, porque você vai participar ativamente, porque a gente trabalha com metodologia do coaching, então é ação, transformação. Tá? Mas eu disse curso porque fica gravado, você pode assistir depois para ir desenvolvendo as coisas. Tem uma equipe por trás, né? A gente trabalha aqui com outras pessoas para dar suporte em e-mail, para enviar as ferramentas. A gente está sempre à disposição, a gente vai criar um grupo no WhatsApp para poder tirar eventuais dúvidas. Vamos fazer a revisão do currículo e do LinkedIn de forma individual, em inglês e em português. Né? E todos os integrantes do grupo estarão com o mesmo objetivo. Então, todo mundo está buscando um emprego, um melhor emprego, uma melhor colocação no mercado para esse ano de 2018, tá? Exatamente. Como eu estava dizendo, quanto que isso custaria, tá? Ao pé da letra, pessoal. Cada um desses serviços que a Joyce falou, cada uma dessas etapas, porque isso exige muito conhecimento técnico e muito tempo desprendido. Então, seriam 5 sessões de assessoria de carreira, mapeamento do DISC, do perfil comportamental, mais a devolutiva, de qual é o seu perfil, simulação de entrevista, revisão do currículo português e inglês, do LinkedIn, aula de PNL e o livro que a Joyce mencionou no início. Tudo isso, se a gente fosse cobrar de cada um de vocês esse serviço completo, do início ao fim, custaria R$ 3.809,90, tá? Só que a gente teve a estratégia de fazer isso em grupo, também porque o grupo é muito rico, e aí vocês vão poder também aumentar a sua rede de contatos através do grupo, poder se ajudar, e o grupo beneficia, tem todos esses benefícios que a Joyce falou, mas, mediante isso, que é um projeto nosso, que a gente está tentando disponibilizar para vocês da melhor forma possível, a gente vai fazer nem 30% do valor que normalmente seria cobrado. Então, o grupo vai custar 10 parcelas de R$ 99,70, apenas 10 parcelas de R$ 99,70, onde a gente tem 15 vagas para fechar esse curso. As vagas são limitadas,
Então, a gente não tem como atender mais de 15 pessoas dentro do grupo. É humanamente impossível. A gente quer dar um trabalho de qualidade e mais de 15 pessoas também falando num grupo de apoio ao mesmo tempo também se perde. Então, para quem fechar o processo hoje, além de ganhar o livro, Construa o Seu Caminho, e além de ter a possibilidade de fazer entrevista em inglês, de se desafiar a fazer uma entrevista em inglês, não só em português, tá? E para dar o início ao objetivo e ao seu objetivo e à sua mudança para poder galgar e conquistar espaços maiores no mercado. A gente está disponibilizando essas vagas limitadas esse valor, certo, Joyce? Isso aí. Eu disse que quem ficasse até o final a gente ia fazer uma surpresa sobre essa, né? Além do valor, que a gente vai trabalhar nesse valor apenas hoje, né? No máximo amanhã, para quem não conseguiu assistir aqui. Mas o livro a gente vai disponibilizar para vocês, né? É um livro que eu participei como coautora no ano passado. É um livro que tem tudo isso que a gente comentou aqui e diversas outras coisas para a sua carreira. E a entrevista em inglês com a Bianca, além da simulação que a gente já comentou, tá bom? Justamente para contribuir com o objetivo de vocês. Vou ver quem é que está escrevendo aqui. O Marco está perguntando se vai ter assessoria de forma avulsa. Sim. Marco, eu não sei o que é assessoria de forma avulsa que você diz. Durante o processo do grupo, a gente vai dar todas as ferramentas e dar suporte com todas as dúvidas. Obviamente que se você tiver dúvida com relação a alguma coisa e se você buscar a gente depois desse grupo, a gente, como a Joyce falou, que ela tem total prazer em ajudar pessoas que se aproximam dela, mandando mensagens no LinkedIn para dar um certo suporte, tá? Então, as dicas, elas permanecem, mas não é algo que eu vou mandar para você toda semana um vídeo te dando super outras dicas. O grupo é algo pontual, mas a gente o relacionamento vai ser construído durante o grupo. E esse relacionamento é para poder influenciar você de forma positiva, tá? Exatamente. Agora, antes do grupo e depois do grupo também. É isso aí. É óbvio que, como a Bianca falou, a gente está sempre divulgando dicas, conteúdos, então eu praticamente, a gente vai mandar aqui os nossos canais depois, no final, vou colocar os meus canais, eu libero algum conteúdo e dica todo dia, né, nas redes sociais. Preparo isso com muito carinho, com base no que as pessoas pedem e precisam. E é claro, quem está trabalhando com a gente, seja no meu atendimento individual, seja em grupo, claro que a gente cuida dessas pessoas da melhor forma possível, né, para contribuir. O resultado de de vocês, o seu, passa a ser meu, né? Então é assim que a gente trabalha. O que a gente deixa muito claro aqui é que o objetivo é igual para todo mundo quer uma mudança. Né? Então a gente procura não ter essa divisão de que um é mais importante que o outro. Né? A gente vai trabalhar para todo mundo da mesma forma. Então, sim, precisou de uma dica? Ah, Joyce, eu estou vendo que tem uma oportunidade na empresa X, você conhece alguém lá? Se eu conhecer, com certeza eu vou enviar o seu currículo para lá, vou enviar uma mensagem, eu faço isso para todos os meus clientes. Digo, as pessoas já estão acostumadas, né? A Bianca, quando trabalhava em empresa, né, Bianca, você recebia os meus currículos sempre, né, das pessoas que eu atendia. Então, a gente trabalha dessa forma, com parceria, né, através de relacionamentos, de networking. Agora, o principal aqui é você receber as informações, é ter a oportunidade de estar com a gente, tirando as dúvidas e trabalhando nesse seu conhecimento, né, das informações para que você tenha isso para a sua vida. Né? Você hoje está buscando uma melhoria, mas o que você vai aprender vai ser para a sua carreira, você vai fazer um planejamento, né, para você saber exatamente onde que você quer chegar, o que que você quer para a sua vida profissional e pessoal. E é importante dizer, se você trabalha viajando ou eventualmente não tem como acessar as quartas-feiras do grupo ou trabalha embarcado, os grupos eles são gravados. Então, se você perder um grupo, 2 grupos, você tem a possibilidade de rever o que foi falado durante o grupo e, obviamente, mandar os seus comentários, enviar as suas dúvidas e poder acompanhar e não perder essa oportunidade
por conta disso. Que você vai conseguir ver todo o vídeo que aconteceu no grupo, como se você fosse ver esse vídeo que foi gravado aqui. Então, você não vai perder o conteúdo. Vai ter um grupo no WhatsApp que você vai poder também pegar informações e fazer perguntas. Então, você não vai perder a qualidade desse trabalho se você trabalha embarcado, enfim. Tá? Isso não vai ser um empecilho para você. Exatamente, justamente por isso a gente grava, né? Porque tem pessoas, inclusive, que preferem assistir online e depois só trabalhar na sessão individual ou tirar dúvidas com a gente. A gente fica à disposição através do WhatsApp, durante a semana também. Carlos, eu acho, não, o Marco está perguntando se a forma é no cartão de crédito. Sim, tá? É divisão no cartão de crédito. O Lucas, ele trabalha com a gente aqui na empresa, ele está respondendo e mandando o link para vocês no chat. É um link do WhatsApp, tá? Quem quiser falar diretamente com ele, ele vai estar respondendo agora. E entrar em contato pelo telefone também, quem quiser. A gente precisa das respostas o quanto antes, porque a gente só tem 15 vagas, como a Bianca falou. A gente não vai colocar mais do que 15 porque a gente perde a qualidade realmente. E o nosso objetivo é trabalhar com algo de valor, que realmente vai contribuir com vocês. Exato. A vista 897, Marco, isso mesmo. A gente está dando 10% de desconto à vista. Ele perguntou se é no boleto. É no boleto, Marco. Não, no cartão. Ah, é no cartão. Não, é no boleto. A Joyce que tá com essa parte, desculpa, eu me metendo. Então Não, é no cartão, Marco. É no cartão de crédito, tá? E a gente vai responder as dúvidas de vocês depois pelo WhatsApp, tá? Depois que a gente desligar aqui. Mas a gente precisa das respostas hoje para a gente garantir o bônus que a gente está dando aí do livro, da entrevista com a Bianca, e as vagas, né? A quantidade de vagas. E a gente começa a fazer contato com quem fechar com a gente hoje e amanhã. A gente começa a fazer contato a partir de segunda-feira para agendar o DISC, né? Mandar o teste DISC e já agendar comigo a sessão individual para vocês já começarem aí a dar um passo a mais para esse movimento de mudança que vocês estão, tá bom? Tá bom. Então, a gente sempre fala aqui, por isso é carreira em movimento, foco na carreira, tem que ter foco. Foco é priorizar o que é mais importante para a nossa vida, é dizer não para outras coisas, é ter atenção e concentração naquilo que realmente importa, tá? Então, desejo que vocês, de fato, consigam focar na carreira, que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho com vocês, tá? E o relacionamento está mantido, espero que vocês continuem no grupo, para a gente continuar se falando toda quarta-feira, por um tempinho, tá? E esses são os nossos canais, como eu falei, né? Tem aqui o YouTube, onde tem vários vídeos, tem uma playlist no YouTube só de recolocação, né? Tem o Facebook, o Instagram, onde a gente está liberando dicas todo dia, tá bom? É isso aí. Pessoal, obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Como a Joyce falou, foco na carreira, a mudança só depende da gente. A mudança começa na gente, então dê esse passo na sua carreira, em direção ao seu objetivo, em direção às suas conquistas. Obrigada a todos pela presença, obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Foi ótimo. E a gente se vê a partir do dia 18 nesse grupo, que vai ser muito bom. É isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês, boa noite, a gente vai se falando, tá? Deixa eu ver se tem só mais alguma pergunta aqui. Obrigada, tchau, meninas. Isso aí. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.